Quando o pão passa do ponto, o que a gente faz? A primeira coisa, quando o pão passou do ponto, é você entender o seu erro e aprender com ele. E o grande aprendizado do pão que passou do ponto é o número de horas da fermentação. É verdade. Se o seu pão passou do número de horas, tipo, você foi lá na geladeira e falou assim, esse pão passou, dei mole. Se você anotou o número de horas e anotou tudo direitinho, você já sabe que quando você fizer o próximo pão, não pode deixar chegar naquele número de horas. Por quê? Porque você já viu que passou. Então você já sentiu na carne, você aprendeu, não precisou ninguém te dizer. Você já viu que o pão passou com aquele número de horas. Então essa é a primeira coisa. E as pessoas tendem a não aproveitar. Elas ficam desesperadas. Ai, passou. Cara, agradece, você está sabendo o limite. Você está vendo até onde você vai. Onde você não pode chegar naquele pão. Então já grava isso. Quando ele passou, eu gosto de assar mesmo assim. Por quê? Gente, porque não é que milagres acontecem, mas dependendo do seu forno e dependendo do ponto que esse pão passou, se você colocar uma temperatura mais alta, pode acabar salvando esse pão. Então tenha cuidado. Por quê? Porque ainda há salvação para esse pão. Além disso, tem uma outra coisa muito importante. Se o seu pão passou, se você olha que ele está realmente com aquela cara de que passou a massa, não faça um corte muito profundo. Pensa no balão. Quando a gente tem um balão de aniversário, que a gente soprou muito, soprou no limite, se chegar uma agulhinha ali, vai estourar, certo? Então pensa que seu pão está naquele ponto. E você tem que cortar, não tem como colocar no forno sem você dar o corte, porque aquele corte ainda vai ajudar o pão. Então não vai um corte muito profundo para ele não fazer isso. Então você pega e corta com mais delicadeza, não faça um corte muito profundo, tá? Isso é uma outra coisa que você pode fazer que vai amenizar o pão dar tão errado lá no forno. Você só vai saber mesmo quando você tirar esse pão do forno, tá? Mas uma coisa eu posso te garantir, o miolo vai estar maravilhoso. Todo pão que passa, o miolo é muito bom. O que acontece é que esteticamente ele tende a dar uma espalhada e não abre a pestana e também não salta no forno. Isso são características, porém o miolo está bem desenvolvido, está saboroso, está aerado. Então assim, nem tudo está perdido, né? Porque você pode cortar as fatias e apresentar esse pão de outra forma, sem ter os benefícios do pãozão lá bonito da foto, mas tá valendo.